Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Vivi Pereira e hoje eu vou contar pra vocês como que nós ajudamos a diagnosticar o Alzheimer na minha mãe. Então, se esse vídeo te ajudar, já se inscreve aí no canal, já deixa seu like e comenta aí se você tem algum parente também que tá com suspeita dessa doença. Gente, os dias não têm sido muito fáceis porque, como eu comentei aqui nos vlogs anteriores, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. E a gente tem se adaptado aí a essa rotina de cuidar e tentar ajudar ela para que a gente leve uma vida da melhor maneira possível. Então, ontem eu fui lá e eu percebi que ela era bem vaidosa, ela gostava de fazer a unha todo final de semana, fazer o cabelo, e já tinha um tempo que ela tava com as unhas do pé bem feias mesmo. Estavam grandes, sem cortar, e ela não tem ligado para isso, ela não anda pintando mais o cabelo. Então eu resolvi ir lá e falar: mãe, vamos fazer a unha, eu faço pra senhora. Eu não sei fazer a unha, eu não faço a minha unha, eu costumo colar minhas unhas. Mas eu decidi, né, ter paciência e tentar dar o meu melhor pra deixar ela bem, né? Porque eu acho que quando a gente tá bem cuidado, é uma questão de higiene também. Mas quando a gente tá bem cuidado, a nossa estima dá uma melhorada, tudo melhora, né? Então, eu fui lá, lixei bem os pés dela, fiz o pé e a mão e ficou bem legal. E eu nem imaginava que ia ficar tão bom. E ela ficou bem animada, então eu passei o dia lá com ela. Eu vim embora cedo porque choveu muito em São Paulo, e aí começou a alagar as coisas, eu tenho receio dessas coisas. Então, lá pelas 3 horas da tarde, eu falei: vou embora pra chegar antes de que as coisas fiquem insustentáveis nas ruas. Aí eu corri pra casa e... Então foi isso, acabou que essa correria toda aí foi por conta de que eu tentei dar uma atenção pra ela, e também tentei organizar os remédios dela. Eu conversei com meu irmão, ele é muito bom em informática, essas coisas. E aí eu pedi pra ele um aplicativo, e ele me indicou um aplicativo pra monitorar os remédios que ela tem que tomar, pra ela tomar no horário correto. Porque esse é um grande problema, a gente tem um problema em ministrar os remédios para ela. Eu sempre escrevo, coloco na geladeira uma agendinha, uma tabela. Eu coloco também na caixinha de remédio dela uma tabela. Eu coloco horário nas caixinhas do remédio, mas ainda assim a gente tem receio de que ela possa não estar tomando os remédios direitinho. Então, hoje, no vídeo de hoje, mais do que mostrar o meu dia, eu vou contar para vocês como que a gente ajudou a minha mãe a ser diagnosticada com o Alzheimer. Bom, como eu falei pra vocês, a minha mãe ela tem apresentado alguns sintomas de esquecimento, alguns sintomas como irritação sem muito motivo, uma canseira muito grande, até a estima dela muito baixa, falta de cuidados pessoais, e bem acentuado, agora tá bem acentuado, mas já tem um bom tempo, tem mais de 5 anos que ela vem apresentando esses sintomas. E nesse decorrer do tempo, eu e meu pai, levamos ela em diversos especialistas, diversos neurologistas, e até o momento ninguém tinha nos dado uma ajuda. Além de que a gente ficava numa situação bem complicada, porque na maioria das consultas, ia eu, minha mãe, meu pai, às vezes até mesmo a Isabelle, minha afilhada, e todos diante do médico confrontava ela, porque nós dizíamos: ela tem apresentado um problema de memória grande, um problema de repetição do mesmo fato em questões de minuto, e ela ficava muito brava e brigava com a gente na frente do médico. Lógico, eu tenho que trabalhar igual uma condenada, e falava bastante coisa, e também é uma coisa que ela já não vinha mais fazendo, que eram as atividades comuns que ela realizava com facilidade, como limpar a casa, fazer comida, enfim, antes ela fazia bolo, tinha uma energia muito grande, e gostava muito de cuidar da casa. Hoje em dia você vê que ela tá bem cansada durante o dia, que ela anda assim bastante dentro de casa, mas sem um objetivo, e dá umas 3 horas da tarde, ela deita no sofá e dá até umas cochiladas. E quando é 7 horas da noite, ela já tá se arrumando para ir pra cama. Ela toma banho lá pelas umas 6 horas, e ela estabeleceu uma rotina bem fixa mesmo, dos dias dela. Então, a gente sabe o que ela tá fazendo e qual hora ela está fazendo. E a única preocupação é que só uma coisa que ela não deixou de fazer
mas não tão ordenadamente como antigamente ela fazia. É ir ao mercado. Então, hoje ela vai nos 3, 4 mercados por dia, o que deixa a gente preocupado. Então, a gente procura sempre que tenha alguém acompanhando ela. E ela vai ao mercado sempre com o intuito de comprar uma coisa. Ah, eu preciso comprar um pão integral. E aí ela vai no mercado, traz outra coisa. E aí ela volta e fala, ah, eu comprei tal coisa, porque às vezes ela até dá desculpa, ah, não tinha. Mas na verdade ela já sabe que ela esqueceu. E aí ela vai em outro mercado, num curto período, e fala, ah, agora eu vou comprar um pão integral. Ou então ela já arrumou outra coisa para comprar e ela fica indo nesses mercados, uns 3, 4 mercados por dia. Eu tenho percebido que na última semana, até isso ela parou de fazer. Então, ela tem ficado bem em casa mesmo, sem atividade nenhuma para sair. Ela pegava as crianças na escola e ela levava e pegava as crianças na escola, os 2 netos dela. Agora, ela só tava buscando, não, só tava levando. Meu pai tava buscando, mas entramos de férias, ela não tá fazendo nenhuma das 2 coisas. E eu espero que quando retornar às aulas, meu pai leve e busque, porque acaba que eu me sinto bem segura se ela tá dentro de casa. Bom, mas retomando, como eu falei, nesses anos nós levamos ela em diversos neurologistas. Meu pai tinha um convênio muito bom e bem caro, não que isso signifique o que é caro é bom, até porque a gente vai ter a gente vai ter um exemplo disso aqui. Então a gente tinha levado ela em diversos neurologistas, confrontado ela, brigado com os médicos, conversado, falado, olha, não é possível, não é normal, é desgastante. Ela conta um fato, em seguida ela já tá contando ele de novo. Ela já arrumou confusão, porque ela falou ter pago uma pessoa, na verdade nem sei se ela pagou ou não, se pagou 2 vezes, se a gente pagou 2 vezes, né? Enfim, então... tinha acontecido vários fatos desses e nenhum médico tinha ajudado a gente. Então, há umas 3 semanas atrás, ou mais, quase um mês, eu tinha marcado a viagem, das quais tá aí o vlog disponível, se você não viu, corre ver. A viagem para o Rio de Janeiro com a Isabelle, com a minha filhada, era aniversário dela. E a minha filhada fica 24 horas com a minha mãe. Não que ela tenha que cuidar da minha mãe, mas ela é a companhia da minha mãe. Ela ajuda. Quem cuida da minha mãe, de fato, é o meu pai, porque ele que compra remédios para ela, ele que acompanha ela aos médicos, aos exames, ele que vai no posto pegar remédio, ele que, enfim, ele que cuida dela. Eu ajudo, a Isabelle ajuda, então nós tentamos deixar tudo isso um pouco mais fácil, até mesmo para o meu pai poder cuidar das coisas dele, porque ele é um bom gestor familiar e a gente precisa muito que ele continue com a cabeça também muito boa, porque ele tem sido o nosso alicerce. E eu ia levar a Isabelle para o Rio de Janeiro e eu fiquei bem preocupada, porque levar a Isabelle comigo significa deixar a minha mãe sozinha. Então tem uma pessoa que meu pai paga para que ela cuide, limpe e cozinhe todos os dias na minha casa. Na verdade, na casa da minha mãe, né? Na verdade, ela tem folga uma vez na semana. Ela nos ajuda muito, é maravilhosa. Ela é a nossa amiga. Ela ajuda bastante a gente, porque ela consegue entender todo esse problema que minha mãe vem sofrendo, porque ela passou por esse processo. Bom, com essa viagem eu conversei com meu pai e falei, pai, não dá pra deixar a mãe 1 minuto sozinha. Se o senhor tem que resolver as coisas fora de casa, o senhor tem que levar ela. E ela tem um problema, ela não quer ir junto. E eu falei, pai, ela não tem mais que querer, ela tem que entender que ela precisa que o senhor vá também. Então não é mais falar, ai, vamos comigo pra resolver uma coisa, não, eu preciso que você vá comigo, arruma suas coisas que você tem que sair comigo hoje, amanhã. E assim vai, porque ela já não tá mais nessa posição de querer ou não, porque acaba sendo perigoso deixar ela sozinha, se ela acender um fogo e esquecer, porque ela esquece o que tá dentro da panela de pressão, ela esquece, é bem complicado. Bom, mas como o vídeo é pra falar como a gente ajudou a minha mãe a ser diagnosticada, então eu vou contar pra vocês. Nesse meu desespero, conversando com meu pai, eu fui mesmo assim viajar e meu pai me prometendo que ia ficar todo o tempo com a minha mãe, e ficou de fato. Quando eu retornei, ele teve a feliz ideia e me mostrou de fazer uma carta para a nova médica que ela ia passar. Meu pai trocou de convênio e para um convênio até inferior, um convênio até mais acessível.
E ali surgia mais uma esperança de ouvir uma nova opinião. Confesso que eu já estava desesperada, então eu rezei bastante para que Deus colocasse uma pessoa, um médico sensato na nossa frente que nos ajudasse, porque o pior do que ter uma doença é não tratar ela. E há anos já que ela vem apresentando esses sintomas sem tratamento, e não porque a gente tem sido negligente ou coisa qualquer, mas porque nenhum profissional nos escutou e nos entendeu, fazia perguntas para ela bem besta, do tipo, como que era o nome da sua mãe? Quantas irmãs você tem? Que dia que é hoje? Sem querer ela acertava? Então ela tá ótima e a gente passava por louco. Por tipo, exagero. E eu já passei por diversas situações assim. E meu pai também. Então, meu pai resolveu fazer essa carta. Essa carta, ele me mostrou, e aí eu sentei junto com a mulher que trabalha lá na casa dela. Sentei com a Isabelle, que fica com ela todos os dias, e com o meu sobrinho também, que fica esporadicamente lá, com ela, e com o meu pai. E nós organizamos as ideias da carta, explicando desde quando ela tem apresentado esses sintomas, quais são os sintomas que ela tem, a rotina que ela estabeleceu no dia dela, e o que ela tem feito, assim, hoje em dia, como a cabeça dela tem funcionado. E as minhas dúvidas, porque, por exemplo, a minha mãe é bem inteligente, ela ensinou meu irmão a estudar, ajudou a gente a passar de ano até em algumas ocasiões. E eu tava com dúvida se ela sabia fazer contas até. E eu tô com receio de algumas pessoas, ela já ter esquecido na memória dela. Então, eu também coloquei isso na carta. E coloquei até alguns fatos que ocorreram que eu não sei ao certo, né? Eu não estudei, embora eu tenha lido muito sobre o Alzheimer já. Eu coloquei até alguns fatos que ocorreram na vida dela, como um derrame pleural que ela teve aos 45 anos e a menopausa precoce que ela entrou nessa mesma ocasião. Então, eu contei tudo assim que eu poderia contar na carta, com a ajuda de quem convive com ela todos os dias. E na consulta médica, meu pai foi com ela, entregou a carta pra médica, porque, mais uma vez, a gente ia ter que falar tudo na frente da médica, na frente da minha mãe, a gente percebe que ela fica muito nervosa. E aí meu pai entregou a carta, a médica me falou, olha, são os remédios que tem anotado. Eu anotei também todos os remédios que ela toma, por conta da diabetes, por conta da hipertensão. E escrevemos tudo, meu pai entregou pra médica, a médica leu mentalmente, graças a Deus. E a médica fez um teste com ela. Falou, olha, dona Cleusa, eu vou fazer umas perguntas pra ver como que a senhora tá. E eu já contei isso aqui no vídeo, quais as perguntas foram, mas eu vou contar pra vocês também. Isso meu pai na consulta ficou me mandando WhatsApp, até com fotos, com tudo, pra me posicionar do que tava acontecendo. Porque ele sabe que eu sou bem ansiosa, sofro bastante. E eu amo minha mãe, eu acho que ela fez de tudo pela gente. Então, agora é o momento da gente cuidar dela. E aí, a médica perguntou, olha, eu vou fazer 3 perguntas pra senhora, dona Cleusa. Mas presta bastante atenção, porque quando eu chegar na terceira pergunta, eu vou falar qual foi a primeira pergunta que eu te fiz. Aí a médica repetiu, falou, entendeu? Ó, eu vou fazer 3 perguntas, quando eu chegar na terceira pergunta, eu vou perguntar pra senhora qual foi a primeira pergunta que eu te fiz. Aí ela, tá bom. Aí fez as 3 perguntas, quando chegou na terceira, falou, dona Cleusa, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz? Aí minha mãe bugou, deu tela azul. E a médica falou, não, tudo bem, se a senhora não lembra, não tem problema. Dela, eu não lembro. Aí a médica falou assim, ó, eu vou fazer, quanto que é 100 menos 7? Menos 7 de novo. Menos 7, aí minha mãe, não sei. Dela, e menos 7 de novo, não sei. E mais 14? Não sei. E perguntou pra ela, fez vários testes, isso é só o que meu pai lembrou pra me contar direitinho. Desenhou 2 losangos e num papel e falou assim, ó, vou fazer 2 perguntas, vou te dar um papel em branco e a senhora desenha esses losangos aqui, tá bom? Ela, tá bom. Aí fez 2 perguntas pra ela e falou, tó o papel. E aí ela não soube o que era pra fazer com o papel. Então, a médica receitou um remédio pra ela, já para o Alzheimer, e uma série de exames das quais ela já está fazendo. Inclusive, ela já fez um ontem e vai fazer o próximo na sexta. E já está sendo medicada, além dos remédios para diabetes, além dos remédios para hipertensão, agora o remédio para o Alzheimer.
E é muito triste, é lógico, uma pessoa com uma doença dessa, porque a gente ouve falar muita coisa, a gente lê bastante coisa, tem muitas pessoas já bem pessimistas, mas eu sou bem otimista, porque eu espero que se estagne aqui essa doença. Ela tá sendo bem cuidada, tudo que a gente puder fazer para ajudar e para melhorar a qualidade de vida da minha mãe, a gente vai fazer. Mas eu queria deixar esse vídeo aqui, que se você também tá passando por isso, se você tá percebendo que o seu familiar tá com alguns sintomas que possa parecer que seja o Alzheimer, porque a gente tem mais de 6 anos, olha, eu ouso dizer que mais de 10, que a gente tá nessa luta. Então, eu sugiro que você faça o mesmo. Faça uma cartinha pro médico do seu familiar, explica tudo que você tem passado, todas as coisas que o seu familiar tem sentido, quais são os sintomas, e pede ajuda pro médico. Eu acho que essa foi a melhor maneira da gente conseguir até organizar as nossas ideias para colocar pro médico, para que ele entendesse o que a gente tem passado e nos ajudasse. Eu vou fazer um vídeo sobre os sintomas que minha mãe apresentou no longo desse tempo e quais as atitudes que ela tem em casa e que levou a gente a já desconfiar que ela estava com essa doença. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui. Eu tenho certeza que minha mãe ela vai ter uma vida feliz e boa e longa ainda, porque a gente vai cuidar muito bem dela. Então, também tenha paciência se você está passando por isso, porque não é fácil. Além de ser difícil mesmo, de ter paciência todo minuto, porque é muita repetição de fala, é muita. Além disso, é muito triste, né? Você vê alguém que era muito esperta, que fazia as coisas, que tinha um raciocínio ótimo, ela vendia blusa de lã, então ela tinha uma matemática muito boa, ela é negociadora, então você vê a pessoa já com o cérebro não está mais funcionando bem. Então é triste sim, mas eu tenho certeza que com perseverança, com força, com otimismo, vai dar tudo certo. Então ela tá bem feliz, eu vou fazer um vídeo com ela, eu tenho alguns trechos dela em alguns vlogs, então dá uma olhadinha, ela é bem simpática. E é isso aí, eu amo minha mãe, aproveita seus familiares também, porque todos nós estamos de passagem. Eu não acho que minha mãe... Eu falei com os meus sobrinhos, que são os netos, que eles ficam mais assustados. E um até chegou a falar, madrinha, você acha que a avó vai morrer? Né, no desespero. E eu falei, não, aliás, todos nós vamos morrer, isso é fato. Você tem que aproveitar a avó e demonstrar amor enquanto ela tá bem e tá viva. Isso é fato, não adianta a gente se arrepender depois. Então, brinca com a avó, conversa com a avó, senta com ela e dá atenção pra ela, porque todos nós estamos de passagem. Mas Deus estabelece a ordem da vida. Posso ir antes que a minha mãe, então não tem isso. Mas eu nem acho que ela vá adoecer com essa doença, porque nós estamos combatendo ela, eu tenho certeza. Então é isso. Um super beijo, se inscreve aí no meu Instagram pra gente conversar melhor.